Os cristãos adoram o único Deus verdadeiro. E aí que vem aqui a grande tensão. Ficar firme em Cristo ou negar a fé, participando das idolatrias das associações comerciais. Manter a consciência pura ou entrar no esquemão para não perder dinheiro. Porque quem não participava da associação comercial não podia vender. Quem era comerciante cristão podia passar grande necessidade, não participando daquelas associações. Ser santo ou ser esperto? Aquela profetisa, ela dizia ter a solução para isso. E a solução dela era bem simples. O que nós fazemos lá fora não afeta a nossa vida com Deus. Nós podemos fazer lá fora, nos negócios, na vida, o que nós quisermos. Já somos salvos. Não tem importância aí no templo de Apolo, que ficava ali em Tiatira, e oferecer alguma oferenda para ele. Nós somos de Jesus, não tem problema. Para que a gente perder negócio? Para que a gente perder dinheiro? Para que a gente ser prejudicado no comércio, fazendo aquilo que é certo, segundo o Evangelho? Não, lá fora vamos viver como a gente bem quiser. O que importa é a gente participar de cultos místicos. A gente participar de cultos que a gente entra em transe, que a gente sinta arrepios. A vida lá fora não tem importância, ela pregava um dualismo. Uma era a vida de cristão na reunião da igreja e outra era uma vida lá fora, na sociedade. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho é integral, ele afeta todas as áreas da nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso interior, a nossa família, os nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no namoro, no casamento, na relação com os filhos. O Evangelho abrange todo o nosso ser. Esse é o verdadeiro Evangelho, que nos salva e nos transforma por inteiro. Não dá para fazer uma dicotomia, aqui eu sou cristão, aqui eu sou do Evangelho, e lá fora eu vivo como as pessoas do mundo. Aquela irmã, entre aspas, falsa, a profetisa de Tiatira dizia: vocês podem ser do Evangelho e vocês podem viver uma outra vida no dia a dia, na sociedade. Era um Evangelho que levava à idolatria, porque as pessoas começaram a ir nesses lugares de idolatria em Tiatira, que tinham, inclusive, imoralidades ali sexuais. E o povo de Deus começou a baixar o padrão ético, moral, que nós encontramos nas Escrituras, por causa de um falso ensino, de um evangelho liberal, libertino. Por essa razão, Jesus chamou aquela mulher, aquela falsa profetisa, de Jezabel. Se Jesus chamou essa mulher de Jezabel, é porque a mulher não prestava. Jezabel não era o nome dela necessariamente. Jezabel foi o nome que Jesus deu para ela. Por que Jezabel? Porque Jezabel foi uma das mulheres mais endiabradas que nós encontramos no Antigo Testamento, se não a mais perversa. Foi Jezabel, no Antigo Testamento, que se casou com o rei de Israel chamado Acabe, e foi justamente ela que introduziu em Israel, o povo de Deus, o culto pagão a Baal, o deus cananeu da fertilidade. E misturou a religião de Israel com prostituição e idolatria, e fez o povo de Deus se perder. Jezabel, como uma serpente astuta, por vista grossa, por tolerância, por passividade de seu marido banana, Acabe, injetou o veneno do paganismo, da idolatria e da imoralidade no meio do povo de Deus e corrompeu Israel, levando Israel a ser rebelde contra Deus. E assim como a Jezabel do Antigo Testamento,
existia na igreja de Tiatira uma mulher que Jesus disse: essa é a Jezabel dos nossos dias. Uma falsa profetisa, que tem, por engano, injetado o veneno da heresia dentro da minha igreja e corrompido o meu povo. Alguns estudiosos fazem um paralelo dessa Jezabel aqui com Roma. Alguns dizem que não era de fato uma mulher, mas era a igreja romana, que paganizou a igreja cristã no século 3 e 4. Tolerando a idolatria entrar na igreja cristã. Se por um lado isso é verdade realmente, por outro lado eu creio que era de fato uma falsa profetisa que vivia naqueles dias injetando o veneno da heresia e levando o povo de Deus, ou uma parte dele, a ser enganado e a pecar contra o Senhor. Jesus reprovou a vida daquela mulher, o ensino falso dela, reprovou a tolerância da igreja. Aquela mulher estava usando o púlpito da igreja. Estava ensinando livremente e ninguém fazia nada, como Acabe, o rei de Israel, tolerou a mulher dele lá, Jezabel, do Antigo Testamento, a injetar o paganismo em Israel. Os líderes daquela igreja, os irmãos daquela igreja estavam tolerando aquela mulher ensinar o que era errado. Ninguém fazia nada. Jesus reprovou a igreja também por sua tolerância. Não, mas é amor aqui, paz é amor, deixa ela. Não pode julgar, né? Deixa ela lá, porque a gente ama ela. E Jesus diz: eu reprovo isso. Eu não compactuo com o erro, com a mentira, com o engano. E Jesus reprovou também os que seguiam a mentira daquela mulher. Estavam no pecado, por resultado de seguirem um falso evangelho. Aquela mulher, ela tinha um conhecimento, dizia ter um conhecimento místico, gnóstico, que dizia o seguinte: olha, tem um mundo oculto que você tem que entrar em transe e buscar a revelação de Deus lá e trazer para a igreja. Então ela se reunia provavelmente em alguns lugares buscando esse conhecimento escondido no mundo espiritual. E ela chegava na igreja e dizia: eu tenho uma revelação de Deus para vocês. Deus diz isso. E a igreja acreditava. E ela estava ensinando muitos no falso ensino, enganando muita gente. Aquela igreja não estava conferindo na verdade se aquilo que aquela mulher dizia era verdade. Por isso Jesus diz o seguinte: na verdade o que essa mulher está fazendo, ela não está trazendo para vocês revelações de Deus. Ela está trazendo revelações, sabe de onde? Jesus diz no texto: